Cara, se tem uma coisa que eu não sou muito bom é em escrever roteiro, né? Roteiro não é muito meu forte. Então, cara, se você clicou nesse vídeo daqui pela capa, pela thumbnail, pelo assunto que eu tô tratando, que eu vou tratar nesse vídeo aqui, faz o esforço e fica até o final do vídeo, por favor. Porque eu tenho certeza que você vai gostar sim desse vídeo daqui. Porque hoje eu vou falar sobre um dos filmes mais tristes da história do cinema, que se chama Túmulo dos Vagalumes. Eu penei muito pra assistir esse filme, levei anos pra assistir esse filme. Eu sempre ouvia muita gente dizendo que era um filme extremamente pesado, extremamente triste. E cara, quando alguém fala isso, tá certo. Porque realmente é um filme muito triste. É um filme triste porque ele não é só um filme sobre guerra, sobre as consequências da guerra na vida das pessoas inocentes, mas ele é uma história familiar, uma história entre dois irmãos que se amam e só tem um ao outro nesta guerra, nessa batalha tenebrosa aqui. A história de O Túmulo dos Vagalumes se passa na década de 40, mais especificamente no ano de 1945, quando o Japão estava em guerra, sendo destruído por todo mundo praticamente, né, pelos Estados Unidos, pela Alemanha e tudo mais. E basicamente nós temos os irmãos Setsuko e Seita. Seita é o irmão mais velho e Setsuko é a irmãzinha mais nova, a criancinha. E eles precisam sobreviver aos ataques dessa guerra, né, essa guerra aí toda, já que agora eles não têm mais os seus pais, eles não têm nenhum parente vivo, exceto uma tia, mas que trata muito mal eles, e eles são escorraçados de tudo quanto é lugar, nem o governo quer saber, porque o governo, todo mundo só está preocupado em fugir. Então, o Seita, ele precisa proteger a sua irmã, então ele busca refúgio em vários lugares, busca refúgio em qualquer tipo de lugar, procurando trabalho, mas ninguém aceita no meio da guerra, ninguém é amigo de ninguém, e basicamente essa é a premissa do filme. Mas onde que está o grande diferencial dessa obra do estúdio Ghibli, que aliás é sensacional? O estúdio Ghibli tem animações espetaculares, só que essa daqui é a mais triste de todas, porque é simplesmente a história de dois irmãos que simplesmente não tem nada, eles não têm mais nada na vida deles. E quando eu digo nada, é nada mesmo, literalmente. Ou seja, eles passam fome. E talvez essa seja a grande ideia da obra, né? Tratar essa questão da necessidade que eles passam diante da guerra e o quanto que a guerra destrói a vida das pessoas, o psicológico das pessoas. Nesse caso aqui, os dois irmãos, eles passam fome, eles não têm o que comer, por isso que o Seita ele começa a buscar trabalho em fazendas, em lugares mais próximos, mas ninguém resolve ajudá-los, ninguém quer ajudá-los. Então, eles começam a se enclausurar completamente, fugindo de tudo quanto é lugar, mas o destino, ele é realmente trágico, cara. Claro, eu só vou falar um pouquinho do final do filme, do que acontece mais pra frente, que a gente ainda tem muito vídeo ainda, muita coisa pra tratar nesse vídeo daqui. Então, cara, se inscreve aí, ó, deixa o like também e vamos lá. O Seita, ele fica muito preocupado com a Setsuko, porque ela é uma criança pequena, ela não consegue se manter sozinha, então eles enfrentam as adversidades da vida durante a guerra. Obviamente o Seita, ele pega toda a responsabilidade no peito, ele aguenta todas as humilhações, todas as dificuldades da vida ali por conta da sua irmãzinha. E aí, cara, esse filme ele me pegou porque ele não só discute as mazelas da guerra, mas ele te ensina o amor fraternal, né? O amor ali de irmãos, né? Quem tem irmão, quem tem família, sabe o quanto que a sua família é importante, né? Então aqui você cria esse laço, cria essa relação, essa afeição pelos dois irmãos e você torce para que eles saiam dessa situação. Só que, como você já deve imaginar, o filme O Túmulo dos Vagalumes, ele é um filme trágico, então o final ele não é um final feliz, mas eu vou chegar lá, calma aí. Então, Seita e Setsuko seguem em viagem atrás de um lugar para poder comer e morar. Eles conseguem ficar hospedados na casa de uma tia, que basicamente exige que, como forma de pagamento, já que eles não têm como pagar a estadia, eles façam todo tipo de trabalho que puder ser feito, ou seja, lavar louça, passar a casa. Passar a casa é foda, não. Eles lavam a louça, passam roupa, varre casa, lava casa, enfim, faz tudo o que tem que ser feito ali, mas em contrapartida eles são tratados como meros empregados e não como sobrinhos. Então, essa humilhação faz o Seita querer buscar outros ares, outros lugares para morar, porque ele vê
que a irmãzinha tá sendo privada de um monte de coisas. Pô, tá sendo roubada a infância dela e a tia ainda obriga que ela trabalhe e faça um monte de coisas. Cara, esse filme daqui, se ele não te pegar, se ele não te fazer chorar, é porque tu não é ser humano. Se tu não chorar, tu tá errado, tá? Tá errado. Quem não chorar vendo esse filme, tá errado. E eu vou te explicar por quê, porque tem uma cena no final desse filme, tem várias cenas, na verdade, que te fazem chorar, mas a última cena desse filme é a mais brutal. E assim, esse aqui não é um filme violento, não é um filme que eles mostram a guerra, né, a violência. Não, fica tudo implícito, porque isso é o que menos importa. O diretor, ele quer fazer você observar, pensar nas tragédias que acontecem na guerra, na desgraça que é a guerra, sem que ele precise te mostrar literalmente as cenas, né? Então tem uma cena onde o Seita, ele tem uns flashbacks de pessoas, né, de soldados morrendo na guerra, inclusive dos pais dele morrendo na guerra, que, pô, não precisa de muito pra você entender que a guerra é realmente um lugar tenebroso, uma coisa horrível, pavorosa. Então eles não mostram a violência, né? Eles preferem ser mais implícitos, mostrar as coisas apenas de uma forma não muito literal, sabe? E eu acho isso interessante porque afinal é uma animação, né? É um anime que foi feito para crianças. E ainda assim eles conseguem, tirando a violência, eles conseguem fazer um filme de guerra, que não é necessariamente sobre guerra, mas eles conseguem mostrar as mazelas, as desgraças da guerra, sem necessariamente apelar para a violência, como muitos filmes americanos fazem. Então esse contexto, né, ele acaba te aproximando mais do filme, porque você fica apreensivo, você fica pensando, poxa, mano, o que será que aconteceu com os pais deles? No começo do filme você não tem essa resposta, mas no final é mostrado que eles morrem, né? Então, assim, cara, é um filme que ele vai te envolvendo pela complexidade, pela tristeza, pela dor dos irmãos. Você torce para que eles vençam na vida, que eles saiam daquela tragédia. E aí entra o final do filme. O final do filme, ele realmente é impactante, assim. Eu, em alguns momentos do filme, eu tava feliz, pô, é um ambiente bem interessante, a química entre os dois irmãos funciona super bem, sabe? Você tem empatia, você quer ver aqueles personagens saindo daquela desgraça ali. Só que, como eu falei, como eles não têm parentes próximos, eles não querem mais ficar com a tia porque a tia maltrata eles vão em busca de outros lugares de emprego e acabam se hospedando no meio de uma caverna, que é onde eles vão ficar ali, também numa casa abandonada, que realmente vai ter espaço para eles. Só que aí acontece uma coisa. Eles estão o tempo todo fugindo, não conseguem mais ter alimentos, eles acabam roubando, né, o Seita para poder alimentar sua irmãzinha, ele acaba roubando algumas frutas de uma fazenda e o cara expulsa eles, manda prender, enfim. Tem toda uma complexidade ali, né? Cara, esse filme aqui, ele é um filme para adultos, saca? Ele discute muitas coisas, mano. Pobreza, miséria, sofrimento, fome, tudo isso num único filme que teoricamente deveria ser um filme para criança. E eles conseguem fazer isso muito bem em menos de 2 horas, cara. E isso que eu acho extremamente interessante. E aí vem a cartada final do filme, que é um soco no teu estômago, cara. Sim, há uma morte entre os dois irmãos. E quem morre é justamente aquela que a gente menos esperaria que morresse. Eu, quando eu tava assistindo esse filme, eu esperava que o Sei teria morrer meio que pra salvar a irmã. Eu imaginei que, sei lá, algum ditador, algum soldado maluco ia tentar matar eles e ele ia proteger ela e ia morrer no lugar dela. Mas ao contrário. Como eu falei, o filme ele não é violento. Então ele não tem isso, sabe? Não é explícito. Então a violência, ela tá ali, mas ela é implícita. Você tem que imaginar ela. E isso é poético, né? Quem morre aqui nesse filme é a Setsuko. E ela morre de desnutrição, porque eles não conseguem ter dinheiro para pagar as contas e nem se alimentar. Então, ela acaba morrendo de desnutrição. E, cara, a cena final desse filme aqui, mano, eu chorei nesse filme, tá? A cena final, ela conversando com ele, pedindo pra ele cuidar dela, dizendo que ela o ama. E
o filme ele vai construindo a morte dela de uma forma que é bem sutil. Você só percebe que ela morre quando literalmente ele enterra ela, sabe? Mas à medida em que ela vai sumindo, tem uma cena em que ela vai sumindo da tela. Ela tá brincando lá com a bola e simplesmente ela começa a sumir. E aí depois corta pra uma cena onde o Seita tá enterrando ela e queimando. E aí você poderia imaginar, ele agora vai chorar e tal. Não. Esse filme aqui, cara, ele é contido ao extremo. E é justamente nessa contenção que tá a grande beleza do filme. Nada é explícito. Tudo é sensível, é tocante, é emocionante. Então ele enterra ela e ele fica com uma cara assim, pálida. Você olha pro rosto dele e você pensa, esse cara aqui tá carregando toda a dor do mundo. Ele acabou de enterrar a própria irmãzinha. Irmão, se tu não chorou, se tu for ver esse filme e não chorar, e se tu assistiu esse filme e não chorou, tu tá errado. Tu não é um ser humano de verdade. Esse filme aqui é simplesmente um dos mais tristes da história. Cara, e é um filmaço, na minha opinião. Ele merece uma nota 10. Pra mim, a nota pra esse filme é 10, cara. É um filme que me emocionou bastante. Não acho que é o melhor filme do Estúdio Ghibli. Eu vou trazer mais vídeos sobre esses filmes do Estúdio Ghibli aqui. Não acho que é o melhor pra minha Princesa Mononoke, mas esse filme aqui ainda é muito bom. Ele é brutal, ele consegue ser brutal sem ser visceral, sabe? Ele não precisa de violência pra te mostrar os terrores da guerra e as tristezas, as desgraças que acontecem. Então, cara, se tu assistiu esse filme, comenta aqui. O que tu acha de O Túmulo dos Vagalumes? Vamos comentar aqui. Adoro esse filme. E é isso. Um abraço e valeu.